Fala galera, bem-vindos a mais um Redentor Play. No episódio de hoje nós vamos falar sobre nós mesmos praticamente. Nós vamos falar sobre a banda Gólgota. Nós queremos hoje continuar nossa conversa, na verdade, sobre playlists pra gente escutar em meio à quarentena. Imagino que você já deve estar se sentindo mais entediado, ao mesmo tempo mais atarefado e ao mesmo tempo cansado de escutar as mesmas músicas. E eu acho que hoje eu vou pedir pra você fazer esse exercício uma vez de novo. Mas com um olhar um pouco diferente para as coisas. A gente vai falar sobre a banda Gólgota. Na verdade, vocês vão ver uma conversa minha com eles, que, cara, era programado durar 20 minutos, mas acabou durando 80 minutos. Porque a gente é enrolado, e dois, a gente tem muita história e conteúdo para falar. Já fica o convite aqui pro Gólgota. Faça um livro, escreva um livro ou faça um documentário, sei lá. A história de vocês é muito interessante, é muito legal e tem muito a ver com a história da Redentor. Então hoje as playlists que a gente vai conversar, e depois você pode retomar essa conversa nos grupos que a gente tem, grupos do Louvor da Noite, WhatsApp, liga pros seus amigos e conversa, sugere músicas pra gente adicionar na playlist. Eu já sei que eu esqueci uma, que é o Conexão Jesus, que é um dos grupos muito importantes da história da Redentor, mas nessa playlist que se chama Pratas da Casa, e também tem coisa na velha guarda, porque a gente vai falar sobre um pouco dos anos 90, assim, falar um pouco sobre nossa identidade, de onde a gente veio, como a gente tá aqui, e a banda Gólgota talvez quem conseguiu nortear um pouco a nossa caminhada, tanto porque é uma banda feita por pessoas da comunidade, então se você vai na comunidade você vai saber, porque é a banda do Edu Bastos, é a banda do Guiston, é a banda do Dani Montoya, é a banda do Carlão, que ministra o culto da noite, é do Marcel, que foi ministro de louvor aqui da comunidade, é a banda do Tarso, que hoje está em São Paulo, é a banda de uma galera que, cara, foi liderança dessa igreja, chegou a trabalhar na igreja, como é o caso do Marcel, então é uma banda que forjou um pouco o nosso jeito de cantar e de fazer música. Então por isso esse é um papo tão importante. Eu espero que você se sinta bem, eu espero que você veja e que você me dê um feedback honesto sobre como tá indo esses vídeos depois. As playlists estão disponíveis no Spotify e Deezer. Se você entrar, na verdade, na comunidade Redentor, no perfil do Spotify, você vai ver que tá todas as playlists sugeridas, mas os links também estão disponíveis aqui na descrição e a gente está aberto para conversar. A ideia desses vídeos aqui é só fomentar um papo sobre algo muito legal que a gente está fazendo. Beleza? Fiquem com a conversa. Qualquer dúvida, entre em contato. Beijo! Fala, povo! Estamos aqui com o pessoal do Gólgota, o Marcel, o Tarso, dois dos integrantes da banda histórica da Redentor. Fez muito som aqui no nosso estúdio. Estamos aqui para fazer um bate-papo sobre a história deles, sobre a história um pouco do Ministério de Artes também, da Redentor, sobre um pouco de como era a música, o cenário musical cristão brasileiro nos anos 90, o que eles estavam fazendo nessa época também. Então, não sei, Marcel e Tarso De Biasi, vocês querem se apresentar? E aí, pessoal, beleza? Bom, eu sou o Tarso, baixista da banda Gólgota, integrante aí desde o início da banda, sempre tocando os graves aí do som. Eu sou o Marcel, também na banda desde o começo, vocalista, guitarrista. Massa. Cara, me conta uma coisa, eu mesmo que acompanhei vocês mais de perto agora no final da carreira, por assim dizer, de vocês, no final dos últimos anos que vocês estavam pelo Brasil, pela cidade. A banda tem a idade do Fernando, né? Mas eu acompanhei mais o final, o Marcel me levava no show lá em Floripa. Eu não sei direito da história de como vocês começaram, eu sei que vocês começaram no ano que eu nasci, 97, mais ou menos. Vocês já começaram juntos? Essa foi a formação original, que acabou? Como que foi essas mudanças aí? O que aconteceu foi o seguinte. Ô Tarso, daí você completa aí os detalhes sólidos. Pode deixar. Eu com data sou ruim, mas alguns detalhes eu vou lembrar. Não, então, o Dani, que é o batera, e o Tarso tinham uma ideia. A gente estava tudo junto, tipo, todo mundo estudava no Martinos aí do lado, e a gente estava na igreja o tempo todo, assim, por causa do ensino confirmatório e tal. E o Dani e o Tarso tinham um projeto de formar uma banda, né? Os dois estavam tocando e tal, estava estudando. Daí o Dani foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E daí eu e o Dani começamos... Tem até isso em carta mesmo, que a gente não sei se, né, o pessoal sabe o que é isso, mas carta escrita que você bota no correio. Sim, tem várias cartas enviadas. Vamos fazer uma banda, não sei o quê. Daí o Dani voltou e nós três fizemos o primeiro ensaio da banda em dezembro de 96. Então a data oficial de fundação sei lá que dia foi aquilo, dia 19 de dezembro, né, Tarso? Eu não lembro o dia, mas foi dezembro.
Você, nesse período que a gente ficou aí com o Daniel fora, você compôs ali algumas 2, 3 músicas, né? Eu tinha escrito Filho Rebelde e toquei Filho Rebelde a primeira vez no Celebrando Jesus, com o Vaguinho na bateria. Que Sim. o Dani tava nos Estados Unidos. Cara, daí eu viajei pro Nordeste com a minha família e escrevi um monte de música. Salmo, acorde, João, De joelhos, eu acho que veio também. joelhos. Cara, sei lá, as O músicas CD, do o CD, o primeiro CD. E daí eu voltei em janeiro, fui passar uns dias na casa do Guilherme, na praia, lá em Praia de Leste. Vocês estavam lá, eu não sei quem estava Sim, lá. eu tava lá também nessa. E daí a gente, vez. cara, Guilherme tem que estar na banda. Daí, então o Guilherme, tipo, ele é membro fundador, a diferença ali não foi nenhum mês. Ele não participou do primeiro ensaio, eu acho. É. Que a gente ensaiou uma vez, que era dezembro, e logo em seguida a gente, vamos pra praia, vamos pra praia na casa do Gui. E de lá a gente trouxe ele pra banda também. Daí E todo mundo já tocava ou, tipo, vocês foram aprendendo a tocar junto? Não, a gente tocava no ensino confirmatório, tocava em Kairós, tocava do na Kairós e tal. É. Assim, a Eu gente acho estava que- aprendendo, né? Sim, completamente no início. Eu acho que eu tive minhas primeiras aulas de baixo com o Jason na igreja até, acho que foi em 95. Então, final de 96 eu tinha 1 ano, 2 de baixo. Eu acho que Salmo a gente a gente compôs na praia, não Salmo foi? foi na praia. Salmo É, foi na acho que praia, Salmo você tem foi na razão. praia. Eu lembro. Então, tipo, a primeira reunião da banda junta mesmo, vocês saíram com a faixa inicial do primeiro CD. É isso aí. Massa. Daí ficou nós 4 um bom tempo, alguns anos. Daí o Du se mudou para Curitiba de São Paulo. E ele entrou na banda, acho que foi em 2000, eu acho. E daí a gente lançou o ID em 2003. Daí o Carlão entrou depois disso. Então, o Carlão conhecia o som da banda e tal, do álbum. E então, quando a gente gravou o Anestesia em 2008, já tava os 6. Daí o Du foi embora para Taiwan. Caramba. E ficou os 5, que é a formação dos Sinais. Que massa. A gente fala que nunca saiu ninguém da banda, assim, né? O Du, ele foi morar fora e tal, mas não houve uma decisão de saída, assim. A gente simplesmente estava em outro país, né? A gente se orgulha muito de não ter precisado desmanchar ninguém da banda, assim, porque a gente teve uma relação sempre muito boa. Tanto que agora, nessa corona época, terça-feira, que era o dia que a gente se ensaiava, terça-noite, a gente se encontra online. Que massa, que massa. Esse jeito de ser quase um pequeno grupo que a gente chama hoje aqui na igreja, né? Assim, vocês eram uma família mesmo. Vocês acham que isso fez diferença no som de vocês? Nossa! Muito, com certeza. A gente vivia junto. Nos primeiros 2, 3 anos, a gente ensaiava todo sábado e domingo. Eram Cara, os 2 primeiros ensaios. 6 anos da banda a gente fez. Acho que os 3 anos, foram todo sábado e domingo a gente ensaiava. Então a gente não passava sábado e domingo com família, a gente passava com a banda, assim. Então era muito intenso nossa relação. E disso, com certeza, tem total influência no som, total influência na trajetória da banda, né? Cara, pense assim, durante 20 anos a gente se viu toda semana. E muitas vezes mais de uma vez por semana. Daí você se vê no culto, se vê no dia do ensaio, daí se a gente estava tocando em algum lugar, porque às vezes teve uma época assim, depois que a gente lançou o ID, cara, às vezes a gente tocava quinta, sexta, sábado, daí domingo voltava para a igreja, assim. Então, realmente, tanto que quando eu fui embora em 2015, quando eu vim dos Estados Unidos, cara, foi muito difícil. Até hoje, cara, terça-feira é um dia que para mim tem um buraco, assim, sabe? E eu tava falando com o Nelsinho Rios, nosso produtor, produziu o ID e o Anestesia. Essa semana agora a gente estava no telefone e ele falou, cara, a química de vocês me marcou demais quando eu conheci o trabalho de vocês no Som do Céu, porque eu vi que vocês eram irmãos, assim, e com certeza o processo de arranjo, cara, os caras do Gólgota, assim, salvaram minha vida, cara. E tem várias histórias da gente, tipo, dando apoio um pro outro em momentos que precisava, assim. Não, e acho que é legal pra galera que tá vendo saber, né? Vocês são aqui da Redentor, todos vocês congregavam aqui, vinham nos cultos, Sim. tocavam até no grupo de louvor. Marcel foi ministro de louvor e artes aqui da comunidade por 10 anos, né? Além dos anos antes, até teu pai foi pastor aqui da comunidade também, então acho que tem raízes, né? E acho que isso é um processo muito legal de ver que, você quer fazer uma banda na igreja, tem um espaço lá embaixo pra você fazer. Você pode vir de madrugada, você pode dormir no estúdio, eu deixo.
é para isso, né? E ocupar espaço e dar música boa. Cara, a gente tinha muita Isso é liberdade, né, fundamental, Tarso? assim. O apoio que a Redentor nos deu desde o início, assim. A gente era moleque de 16, 17, 18 anos ali. Não tinha uma banda de rock que perturbava todo mundo, mas eles deram espaço para nós. Aquela sacristia sempre foi aberta para a gente poder fazer os ensaios desde o do início da banda. Então, é incrível ver como a igreja sempre nos apoiou, assim. Isso foi fundamental. Imagine, a gente não teria condição de ter outro lugar de ensaio, de ficar pagando estúdio, não tinha onde. Então a Redentor realmente nos abraçou desde o início até nosso fim aí, ou nossa pausa, vamos dizer assim, né? A gente ainda vai voltar um dia. Era uma relação bem orgânica, cara. O pastor Muito. Rui me deu chave do portão e do salão da igreja quando eu tinha, sei lá, 15 anos, cara. Então eu tinha uma confiança bem grande, assim. E, cara, nosso primeiro ensaio foi no altar. O altar era menor do que é hoje. Mas a gente não pediu permissão para ninguém. Tipo, cara, a gente foi lá e ensaiou. E ficava até altas horas. Era a nossa casa mesmo, assim, sabe? É massa, cara. Tá, vocês, assim, ao longo da história de vocês gravaram 3 CDs. É isso. Qual deles é o melhor? E assim, tentem responder. Eu sei que tem diferença de propostas e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas assim, na lata, qual é o melhor? Essa é uma pergunta que não faz sentido, velho. Quando você tiver filho, você vai entender que você não escolhe o filho. Não, é sério. Mas eu te digo, a minha impressão pessoal é o seguinte: o Anestesia é o mais confuso, é o que tá mais distante talvez da gente, porque eu acho que ele foi um CD de transição. O ID era um CD bem voltado para a igreja, voltado para até para algumas músicas de louvor que a gente tinha, ou evangelismos em igreja. O Anestesia a gente começou a olhar para fora, e os sinais a gente estava com um olhar bem para fora já da igreja. Assim, nossa visão era outra já. Então eu acho que o ID, eles têm funções bem definidas. O Anestesia está um pouco perdido ali no meio. Essa é a minha impressão. Eu não acho ele pior nem melhor. Eu acho que talvez se fosse ali ele está um pouco mais fora do contexto. Eu acho que é que nem olhar foto de família, cara. Tipo, você não pergunta qual é a melhor foto de família quando você tinha 3, 5 ou 10 anos, entendeu? Eles representam momentos diferentes. Então, esse negócio que o Tarso falou é verdade. E tem músicas que vão ficando pelo caminho também, né? Tipo... Sim. Tipo Filho Rebelde, a primeira. Cara, tem música do ID, assim, que eu não lembro a letra, não sei tocar. Mas acho que essa é uma constatação legal, assim, que vocês fazem acho que de tempos, né? E talvez a minha pergunta é como a gente tem falado de playlists aqui, assim, acho que muito representava o que estava rolando também no cenário em volta de vocês, assim. Quando vocês começaram a banda, nos anos 90, com quem que vocês tocavam? Em Curitiba ou no Brasil? Que tipo de banda tava tocando? Tipo Resgate? Oficina? O que tava rolando, assim? Vocês tinham um modelo? Não necessariamente de dentro da igreja, do mundo igreja, mas assim, vocês tinham algumas referências, assim? Cara, fala aí, Tarso, você que... Cara, o cenário do final da década de 90 ali, era o cenário o cenário gospel explodindo aqui no Brasil, né? Então nós tínhamos ali, se você for olhar assim, vamos nichar o rock. Quem fazia rock cristão hoje, naquela época, era Resgate. Eu acho que Oficina no início tinha Fruto Sagrado. Fruto Sagrado, eram essas bandas apoiadas ali pela... como é que é aquela... Pela Renascer. Né? Pela Renascer, isso aí, pela Renascer. Então, esse era o movimento que tentava trazer o rock para dentro do cenário cristão, assim. Então, se você for falar quem que a gente se espelhava, eu não posso dizer que a gente se espelhava musicalmente e nem em termos de pensamento, mas era esse o cenário de rock que rolava na época, né? Nós nunca tocamos com nenhuma dessas bandas, nunca. E não foi nenhuma decisão, nenhuma opção, mas eram cenas diferentes. No Brasil eles eram muito fortes e tal, eles estavam trazendo novidades cada vez mais em termos de rock and roll para o cenário cristão, mas a nossa cena era uma cena muito mais local, de Curitiba e puxando aqui luterana, sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, luterana como um todo, assim. Então, se você for pegar o contexto de tempo, era isso, mas não que eles sejam referências ou influências para o pessoal do Gospel. Eu acho que a gente até ouvia, assim, ouvia um pouquinho,
Tipo, eram as referências que a gente tinha nesse meio, assim. E eu lembro, por exemplo, da gente indo na Renascer, junto com Curitiba, para o Resgate tocar, em 95. A gente trabalhava muito com a ABU e com a MPC em Curitiba, então tocava com bandas locais. Depois a coisa mudou, porque daí a gente começou a tocar mais fora. Nós tocamos com o Renascer Praise em São Paulo, a gente começou a tocar no Som do Céu, começou a viajar mais. Mas naqueles anos assim de formação da banda, cara, a gente estava ouvindo Red Hot Chili Peppers, a gente estava ouvindo Pantera, a gente estava ouvindo Nirvana. Essas eram as bandas. As referências musicais, por assim dizer. Né? A gente nunca teve muito grandes problemas em ouvir músicas que não estavam no contexto da igreja. Muito pelo contrário. Assim. Se você for pegar as influências de cada um de nós, raras serão as de contexto cristão. Assim, raras. Não digo que não tenha, porque a gente também ouve algumas coisas, tipo DC Talk, por exemplo, influenciou muito a gente, né? É uma banda que a gente viajava ouvindo eles no talo, assim. Mas não era a regra, né? A gente não se restringia a isso, a gente tinha uma cabeça um pouco mais aberta nesse sentido de poder ouvir aí coisas de fora. Quando o Jesus Freak chegou no Brasil, a gente estava em Caiobá, na casa dos Brepo. Eu não sei se você estava, mas foi. Sim. Eu lembro de ouvir o na Jesus casa Freak. Deles, à beira-mar, assim, né? Exatamente. Cara, essa cena nunca vai sair da minha cabeça, assim. Eu lembro do impacto que foi ouvir aquilo, e tem uma relação direta com o Smells Like Teen Spirit do Nirvana, né? É quase uma resposta. Mas eu acho que isso representa um pouco a maneira como a gente meio que a gente não estava fechado num tipo de som e nem naquela divisão de sacro e secular, assim. Exato. Isso foi bom pra gente. Foi bom pra gente. Eu acho que trouxe também uma visão de que sim, o cenário cristão ele pode estar junto com o cenário de fora da igreja, né? DC Talk sempre tocou muito fora, DC Talk tocava na MTV, tinha clipes em MTV. Então, acho que eles foram talvez uma das primeiras referências de som de uma galera cristã fazendo música para todo mundo, né? Não restrito às igrejas. Um nicho, então, né? acho que não é um nicho. Isso foi para nós, eu acho que foi muito muito significativo, porque esse sempre foi a visão do Gólgota, tocar para fora. A gente está falando, Carlão, um pouco sobre, já falou um pouco sobre a trajetória. A gente estava um pouco sobre o contexto em que o Gólgota surgiu, assim, no final dos anos 90, o que estava rolando de música e tal. E agora, assim, a minha pergunta, na verdade, era, assim, álbum por álbum, né? Se você tivesse que salvar uma música de cada álbum, começando pelo ID, assim, e eu posso dizer a minha, de cada, né? O ID é um álbum que eu escutei muito quando eu tava começando na fé, assim. Quando eu cheguei na igreja, a galera me deu o CD do Gólgota pra escutar, pra ver se eu aprendi alguma coisa. E a música que eu sempre lembro é Castelo Forte, porque era uma música que tinha em todos os cultos da Redentor. Tinha no da manhã, tinha no da noite, também tinha numa banda de rock, assim. Então, essa coisa de vocês fazerem rearranjos de músicas tradicionais, putz, acho que isso foi uma grande coisa que vocês fizeram. Que música vocês guardariam desse primeiro CD de vocês? Pra mim, Medo. Medo. Eu acho que Gólgota é muito forte também. Gólgota é demais. Gólgota eu fico com medo. Eu fico com medo. Mas fica com medo de falar, né? Medo do coronavírus, não? É que Gólgota, eu acho a produção do Gólgota, o efeito, o clima, demais. O começo, a chuva, o relâmpago, isso concentra, leva gente, né, para o Gólgota. Mas a música que eu prefiro mesmo é Medo, que eu acho que faz mais parte do desenho harmônico que eu gosto. E se a gente fosse falar de Anestesia, que o Tarso estava falando que Anestesia é o álbum mais esquizofrênico. Ele não falou desse jeito, né? Mas a transição. Ele é de transição. Mas, deixa então eu começar. Assim, é o álbum que eu acho mais fora, mas para mim tem uma das nossas melhores músicas, que é Anjo. Anjo é do Anestesia, né, galera? Só para confirmar aqui. Então, cara, para mim é uma das músicas que eu mais gosto do Gólgota, é Anjo, e ela tá no Anestesia. Então, você vê como não tem como a gente eleger um ou outro, mas sim ver o cenário como um todo. Mas Anjo,
Eu acho que Anestesia, pra mim, na verdade, fazendo uma leitura das igrejas que eu conheço, assim, é o álbum que mais fez sucesso de vocês, né? E se você pega Via Crucis, cara, Via Crucis é uma música que a galera tava num festival, num congresso de ministros de louvor, lá todo mundo conhecia Via Crucis, ninguém sabia que era de vocês, mas todo mundo conhecia a música. Não, com Então acho que certeza, Via Crucis é a música, assim, você entra no YouTube, essa semana o cara botou lá, tem 60 mil visualizações. Você vê vários covers feitos de Via tem, Cruz. tem. Até hoje tem. Então, eu acho isso... Mas, cara, eu acho que é como eu falei, assim, as músicas representam muito o momento que a gente estava vivendo e o que a gente estava tentando fazer musicalmente, assim. Eu acho que os Sinais têm uma coesão, mas também é um pouco de uma maturidade que vem com o tempo, entendeu? Tipo, não existiria os Sinais sem ter os outros. Então, a porrada dos Sinais só é possível porque a gente estava fazendo essa pesquisa, né? E ele também representa a nossa colaboração. Eu acho que a gente sempre tentou arranjar tudo junto, porque a gente tomava as decisões todas juntos. Então, se você pegar o ID, tipo, tem um monte de música que é minha, que eu escrevi naquela viagem e tal. Mas daí isso vai mudando. Então, você chega em Sinais, por exemplo, eu acho que quando você ouve alguns dos vocais, da maneira como eu e o Carlão trabalhamos os vocais, ou a engrenagem de baixo e batera, por exemplo, são representações sonoras dos nossos relacionamentos, assim, sabe? E a outra coisa é que muitas dessas músicas, não todas, mas muitas, a gente tocava elas muito em show antes de gravar. Não todas, mas tem uma boa parte. Então, isso dava pra gente a oportunidade de ensaiar elas na frente dos outros e ver o que funcionava, o que não funcionava. Porque isso é devido porque a gente era uma banda totalmente independente, né? Nós temos o suporte da Redentor, mas nós éramos financeiramente super limitados. Então, a gente estava na estrada, a gente estava compondo. Então, a gente já testava músicas muito antes de gravar. E o intervalo entre um álbum nosso é grande. Então, é normal que a gente testasse elas antes de... Eu acho que os Sinais é um álbum menos inédito, se a gente for pensar assim. Então, há muitas músicas antes já, né? Bem menos, né? Tanto que tem muitas que a gente teve que ensaiar muito para tocar no último show. Foi. Verdade. Acho que Anjo é uma das músicas que é mais simbólica de vocês, assim. Muita gente aqui da Redentor com certeza sabe cantar ela e vai ficar muito feliz que vocês tocaram ela. E ela tá no Anestesia. Acho que agora, partindo pro último CD, cara, é o menos ouvido de vocês. Você deve ter deve ter dados disso, né? Eu não sei se é o menos ouvido de vocês, mas se eu converso com a galera que conhece vocês aqui da igreja, pelo menos, ou da denominação e tal, eu tenho quase certeza que a galera vai falar que o álbum mais conhecido de vocês é Anestesia e que o novo eles nem sabem ou ouviram muito pouco. Como que foi o processo de sair esse novo? A banda meio que ela não se desfez, né? Mas ela deu uma pausa temporária, como o Tarso disse, né? Como é que veio esse processo e onde vocês estão hoje? O que vocês estão fazendo? Cara, Sinais para mim foi o álbum da maturidade, assim. Ele começou no desespero da saída do Du. Eu lembro que o Du foi embora para Taiwan e eu escrevi... Sinais foi a primeira música que eu escrevi do álbum. E eu escrevi ela lá no estúdio da igreja, porque eu antes do ensaio da banda, eu chegava, montava as coisas e ficava estudando guitarra, porque eu tinha que estudar guitarra. E ela representa um pouco a trajetória a partir daí. Por exemplo, Correr para Longe tem um solo do Du, e Correr para Longe eu escrevi na mesa da cozinha do Du, lá em Taiwan, quando eu fui visitar ele. Então ela tem umas amarras assim, e a gente gravou lá na igreja. Terminamos as gravações, acho que dia 1º de agosto de 2015, e ele saiu em 2017 porque a gente fez toda a pós remotamente, entendeu? Trabalhando com o Thiago Brandão, quem fez a engenharia foi o Bruno Haller, e o Thiago Brandão mixou e masterizou no Vox, aí em Curitiba. E tem uma música do álbum, cara, Ecos da Memória, que para mim virou um pouco um hino, assim, depois que a gente acabou... depois que eu fui embora e tal, hoje o Guilherme está no Canadá, o Tarso está em São Paulo,
Ecos da Memória, para mim, ela é um pouco da presença e da ausência, sabe? Aí, ó, Montoya. Quem tá aí, ó? Montoya. E só para complementar essa informação, que é o álbum que o pessoal menos ouviu, então mudem isso, porque é um álbum, modéstia à parte, assim, é um álbum muito, muito, muito legal, cara, de ouvir, muito bem gravado e tal. E eu acho que é realmente o nosso álbum mais maduro em termos de som, talvez o mais contextualizado no seu tempo ali de lançamento e tal. Então, vão atrás, está lá no Spotify, a gente está com os 3 álbuns disponíveis gratuitamente lá. E Sinais, vale perder um tempinho ouvindo ele. As playlists que a gente vai disponibilizar nesses episódios vão estar tanto para Deezer quanto para Spotify. Você vai poder dar uma olhada nelas lá. Quem usa Deezer hoje, gente? Muita gente, você vai se surpreender. Pessoal, quem usa Deezer, vá usa na rede Deezer. social do Gólgota e xingue o A TIM Tarso. fornece Pessoal lá no Deezer. Orkut, pessoal lá no Orkut tem o link do Deezer. Tem Temo, usa Na Deezer. caminhonete é Deezer também. Bem Gente, mais econômico. brigadão. Anos aguentando essas piadas. Encerramos com essa bela piada. Beijo. Ô, Fernando, eu sei que você vai editar, tá? Por isso tô me dando a liberdade de falar mais desse. Mas a piada fica, por favor. A piada